Vamos resolver juntos a questão 170 do caderno rosa da prova de matemática do Enem 2020. Antes de passar para o enunciado da questão, vamos analisar a técnica utilizada na solução. Nós faremos comparação. Para comparar dois objetos, temos duas possibilidades. Por exemplo, digamos que a gente tem um objeto medindo 10 e outro objeto medindo 6,5. Eu posso comparar os dois fazendo a diferença dos valores. Diferença é a subtração. 10 menos 6,5 igual a 3,5. Isso quer dizer que o primeiro é 3 unidades e meia maior do que o segundo, ou de outra maneira, que o segundo é 3 unidades e meia menor do que o primeiro. Uma segunda possibilidade para comparar a quantidade seria fazer razão, ou divisão, fração. Então você faz 6,5 sobre 10. Dividindo eu tenho 0,65. Isso pode ser interpretado como 65%. Daí dizer que o primeiro objeto é 35% maior que o segundo. Ou, de outra maneira, você pode pensar que o segundo objeto ele é 35% menor do que o primeiro. Ainda gostaria de chamar a atenção de vocês para a comparação de frações. Então, digamos que seja dada a fração quinto. Se você fixar o número de baixo e for aumentando o número de cima, observe que o resultado fica cada vez maior. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2. Mantém o 5 lá embaixo. Aumento de cima, 2. 2 dividido por 5 dá 0,4. Opa, ficou maior. Mantém o de baixo, 5. Fixa ele. Aumento de cima, 3. 3 sobre 5, 0,6. Aumento de cima de novo, 4 sobre 5, 0,8. Só vai aumentando. Mantém o de baixo, aumento de cima, 5 sobre 5, dá 1. 6 sobre 5, 1,2. E se você mantiver fixo o número 5 no denominador e for aumentando o numerador, a resposta final é um número cada vez maior. De outro modo, se você fixar o numerador e for aumentando o denominador, o número, a resposta obtida é cada vez menor. Está aí, 3 sobre 1 dá 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 sobre 2, 1,5. 3 sobre 3 dá 1. 3 sobre 4, 0,75. 3 sobre 5, 0,6. 3 sobre 6, 0,5. E assim sucessivamente. Fixando o numerador e aumentando indefinidamente o denominador, a resposta final é um número cada vez menor. Isso será importante aí nas nossas comparações. A questão tem o seguinte enunciado. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Primeiro, seguir num ônibus percorrendo 2 km. Segundo, alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô até a universidade. Na tabela nós temos a primeira coluna dia da semana, que vai de segunda-feira até sábado, e nas outras duas colunas nós temos a velocidade média, tanto do ônibus quanto da bicicleta. Por exemplo, na segunda-feira, a velocidade média para ir de ônibus entre o metrô e a universidade é de 9 km por hora. E na segunda-feira, a velocidade média para ir do metrô até a universidade de bicicleta é de 15 km por hora. E assim vai sucessivamente para todos os dias da semana que estão previstos na tabela. A pergunta é, a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, a primeira coisa aqui é comparar as distâncias. Então, a comparação entre as distâncias será feita por meio de uma divisão. Vou pegar aqui a divisão entre a distância do ônibus e a distância da bicicleta. Então, seria 2 sobre 3. Isso me dá 66,7%. O que isso quer dizer? Que a distância do ônibus ela é equivalente a 66,7% da distância percorrida de bicicleta. Em outras palavras, ela é aproximadamente 33,3% menor do que a distância da bicicleta. De outro modo, eu posso dizer que a distância para ir de bicicleta é 33,3% maior em comparação com a distância para ir de ônibus. Bom, essa é a primeira informação que eu tenho que deixar registrada. Então, eu vou chamar aqui uma balança para a gente comparar agora o que foi perguntado, que é o tempo no deslocamento. Só que, para entender esse tempo, eu vou ter que recorrer àquelas ideias da física, né, que envolvem tempo, distância, velocidade, aquela formulinha básica. Né? Então, de um lado da balança, eu vou colocar o tempo para ir de bicicleta, do outro lado o tempo para ir de ônibus, e vou invocar aqui a formulinha Deus vê tudo lá da física, que trabalha aí vinculando as três grandezas. Então eu quero a grandeza tempo, que é o tempo de deslocamento, isso é exatamente a distância dividida pela velocidade. Então vou deixar aqui a distância pela velocidade, indicada aqui para vocês, se fossem idênticas, né? Ficaria assim a balança em equilíbrio. Mas eu já sei que a distância para ir de bicicleta é maior em 33,3%. Então vou colocar um D maior aqui, vai desequilibrar minha balança. E a minha balança foi desequilibrada por causa de 33,3% maior no D. Moral da história. A gente viu lá, né, que se você aumenta o numerador, o número realmente fica maior. Então, se eu vier agora, lá no V embaixo, e colocar ele maior 33,3%,
lá no tempo para ir de bicicleta, vou vir aqui e vou colocar esse aqui 33,3% maior. A balança volta para o equilíbrio. E se eu vier aqui e colocar um V aqui, que ele é mais do que 33,3% do outro, né? Olha lá o que vai acontecer. Põe um V bem grande, que é mais do que 33,3%, a balança vai desequilibrar de novo. Porque quando eu aumento muito o denominador, o número fica menor. Então ele vai ficar mais leve aqui, vai ficar mais interessante ir de bicicleta. Então a estratégia para chegar na solução é exatamente essa. É vir aqui nas velocidades do ônibus, aumentar essas velocidades em 33% e comparar se a bicicleta fica maior ou menor do que o ônibus aumentado em 33%. Então eu vou pegar ali, para aumentar qualquer coisa em 33%, é só multiplicar por 1,33, né? Então eu vou pegar esse 9 aqui, ó, eu até circulei ele, e vou multiplicar ele por 1,33. Com isso eu vou ter a velocidade média do ônibus aumentada em 33%, para tentar compensar essa diferença nas distâncias, né, que é de 33%. Então, 1,33 vezes 9 dá 11,97. Vou fazer isso com todas, né? Então, na terça-feira, a velocidade do ônibus aumentada em 33% vai ser 1,33 vezes 20, que é igual a 26,6. Na quarta-feira, a velocidade é 15, 15 aumentada em 33% dá 19,95. Na quinta-feira, a velocidade é 12, 12 aumentada em 33% dá 15,96. Na sexta-feira, a velocidade é 10, então 1,33 vezes 10 dá 13,30. E no sábado, a velocidade é 30, 1,33 vezes 30 dá 39,90. Pronto, agora eu tenho as velocidades do ônibus, todas aumentadas em 33%, para tentar pôr a balança em equilíbrio. E agora eu vou comparar. Quando é que a velocidade da bicicleta fica maior do que a velocidade do ônibus aumentada em 33%? E quando a velocidade da bicicleta fica maior do que a velocidade do ônibus aumentada em 33%, vai acontecer essa situação aí, ó. A vantagem será ir de bicicleta, porque o tempo vai ser menor. Então vamos colocar aqui uma divisão e vamos fazer a comparação pela subtração. Então vamos pegar ali velocidade da bicicleta na segunda-feira. 15, menos velocidade do ônibus aumentado em 33%, que seria esse aqui, né? 11,97. Então, 15 menos 11,97 dá 3,03. Então, a velocidade da bicicleta é maior na segunda-feira, portanto, eu já marquei de verde aqui 3,03. Ela é maior em 3,03. Então, aconteceria esse caso aqui, ó, velocidade muito grande, desequilibrando então a balança a favor da bicicleta. Agora eu tenho 22 menos 26,6. 22 é a velocidade da bicicleta na terça-feira. 26,6 é a velocidade do ônibus aumentada em 33%. Então, 22 menos 26,6 dá menos 4,6. Opa, a velocidade do ônibus aqui foi maior. Então, vou marcar de vermelho porque ela não desequilibraria a balança dessa forma. Bom, 24 menos 19,95. 24 é a velocidade da bicicleta na quarta-feira. 19,95 é a velocidade do ônibus aumentada em 33%, 24 menos 19, 4,05, a velocidade da bicicleta está maior em 4,05, já pintei de verde. Vamos fazer com todas as outras, 15 menos 15,96 vai ser menos 0,96, ou seja, velocidade do ônibus maior, então já coloquei em vermelho, 18 menos 13, 30, dá 4,7, isso quer dizer que a velocidade da bicicleta está maior em 4,7, já pintei de verde. E por fim, 16 menos 39,90, que é negativo de 23,9. Ou seja, velocidade do ônibus maior em 23,9. Então, o tempo para ir de bicicleta fica maior na segunda, na quarta e na sexta. Isso quer dizer que na prova rosa, a alternativa correta seria a alternativa C.